O Supremo Tribunal Federal decide que a imprensa poderá ser punida por causa de declarações falsas de entrevistados que atribuam crime a outras pessoas. Essa tese foi fixada por unanimidade pelos ministros da Corte em julgamento finalizado ontem. O STF discutiu o tema a partir da análise de um processo específico movido pelo ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho, já falecido, inclusive, contra o Diário de Pernambuco. O jornal publicou uma entrevista de 1995 concedida pelo delegado Vandenkolk Vanderlei. O policial afirmou na ocasião que o político havia participado de um atentado à bomba no Aeroporto Internacional do Recife em 1966. Zaratini Filho processou o jornal e o caso foi escalando até instâncias e aí chegou ao Supremo Tribunal Federal, que deu ganho de causa ao ex-parlamentar. Com a tese fixada ontem, o STF define que a punição à imprensa será aplicada em 2 casos. O primeiro, quando houver indícios concretos de que a denúncia não é verdadeira e isso não estiver claro na reportagem. E segundo, quando o veículo deixar de comprovadamente observar o cuidado na verificação dos fatos. No julgamento, os ministros afirmaram que a proteção à liberdade de imprensa não admite censura, no entanto, eles ressaltaram que a legislação permite responsabilização em casos de informação com calúnia, injúria, difamação e mentira. Ainda assim, isso acendeu um alerta, né, Sheila, nas principais associações que representam jornais, revistas, a imprensa de forma geral, de até onde vai essa definição e as entrevistas ao vivo, o que é que acontece nesses casos. E aí, Sheila, eu também queria estender para uma novidade, digamos assim, na comunicação, nas comunicações, que são os podcasts, né? Alguns deles se enquadram na categoria jornalística. E nesses podcasts, e nesses casos, o que é que acontece? Também podem ser responsabilizados, né, as pessoas que recebem, os convidados, podem ser multados também em caso, mas aí a gente tem que relembrar que nesse caso específico, né, nesse processo específico, foi uma pessoa que mentiu concedendo essa entrevista, acusando uma outra pessoa de um crime, imputando um crime ao Zaratini. E aí a entrevista, enfim, foi publicada e sem nenhum tipo de desmentido. Nesses casos de entrevista ao vivo, quando o jornalista não percebe às vezes que aquilo se trata de uma mentira, o que fazer? Uma retratação basta, né? A multa vai ser aplicada, um processo vai ser aplicado, então tudo isso precisa ser muito bem esclarecido, né? E as associações que representam a imprensa estão em contato sim com o STF para ter essas regras nos mínimos detalhes. Precisa, né? Porque os limites são muito tênues, né? Tudo muito sensível, tudo muito delicado. Qualquer avanço configuraria censura. Qualquer avanço, qualquer passo um pouco fora dessa linha, corre o risco, sim, de considerar uma censura. E como responsabilizar aqueles veículos ou jornalistas nesses casos de entrevistas ao vivo em que o personagem entrevistado em questão está ali, defende uma tese, faz uma acusação, eventualmente uma acusação leviana. Certamente, entre muitos entrevistados que a gente já teve aqui presentes, não é? Você acha que todo entrevistado falou verdades? Né? É claro, a gente não está aqui falando de verdades e mentiras, a gente está falando de acusações que depois não se comprovam como verdadeiras, né? São acusações que aí acabam gerando na ponta o cometimento de crime, né? Então, quando há uma lista de termos utilizados aqui pelo Supremo Tribunal Federal, como informações que configuram calúnia, injúria, difamação e mentira, a gente precisa entender o que está dentro disso. Mentira, por exemplo, né? Quantos entrevistados mentem nessas entrevistas? Né? Como é que ficam os jornalistas ao conduzirem essas entrevistas? Vão responder pelos seus entrevistados? Juridicamente falando, né? E a Carla apontou muito bem, né? Os podcasts, os canais no YouTube, isso é imprensa ou não é? Isso é jornalismo ou não é? Como se dará esse tipo de punição, sendo que a gente não tem uma regulamentação daqueles conteúdos que estão presentes nesses canais digitais? Né? Então tem muitas respostas ainda, até porque a gente está falando de algo que aconteceu há muitos anos. Foi avaliado pontualmente, mas cria jurisprudência, um precedente para análise de todos os casos a partir de agora. E a realidade mudou muito, muito, em especial com o surgimento desses novos atores produzindo conteúdos de maneira geral. E uma parte desses conteúdos, sim, é jornalismo, né?
Bem, não que a imprensa não precise melhorar, e sempre precisa. Sempre. Né? A gente sempre precisa de novas ferramentas para que o conteúdo jornalístico tenha a maior qualidade possível. Estamos de com olho mais nisso. apuração, com mais informação precisa. Exatamente. Mas sem censura. Nunca, censura nunca.